Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome do Centro Cultural, agradeço a toda a mesa e vou ser bem objetivo com relação ao tema que foi definido para mim, com relação à missão das mexitas e dos centros islâmicos a enfrentar o radicalismo e o terrorismo. Quando falamos sobre Islã e acerca de uma de suas missões mais nobres, combate e o enfrentamento ao mal social, refletido no radicalismo e no terror, faz necessária uma reflexão fundamentada no esclarecimento dos princípios do Din para os não-muçulmanos, fazendo-os conhecer, através do diálogo, as bases e os métodos nos quais o Islã impede que a coerção e a violência se propaguem. Portanto, dentre os centros islâmicos, husseinias e mesquitas no Brasil, vamos contextualizar essa reflexão numa análise concreta, inserida dados estatísticos e análises factuais. Abordaremos a comunidade Shia no Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, onde o Centro Cultural Imam Hussein, alayhi salam, desenvolve as ações objetivas para garantir os direitos fundamentais de seus membros e pela divulgação da mensagem islâmica universal da paz. Para essas ações sejam impregnadas de um espírito islâmico, devemos observar o que dizem os sábios. Ayatollah Fadullah falava acerca do diálogo como o primeiro aspecto importante à época dos profetas e aos problemas que eles enfrentaram. O Islã, portanto, ela abre as portas do diálogo, é uma religião do diálogo. Raciocinar, comunicar e sensibilizar são aspectos inerentes à história islâmica, com excelentes exemplos de tolerância em relação à diversidade. Imam Jafar as-Sadiq, alayhi salam, sexto imã dos Ahlul Bayt, grande sábio e jurisprudente islâmico, dialogou sobre os temas sensíveis e controversos da comunidade local. Sendo assim, a partir do diálogo e através dele, seja em ambientes naturalmente islâmicos ou espaços interreligiosos, em contato direto e permanente com grupos étnicos e religiosamente diversos, os muçulmanos representam a eterna e ilibada bandeira de Imam Hussein contra a tirania e a opressão, dando continuidade a uma revolução que nunca teve fim declarado. A partir do relatório da agência Pew Research Center, o panorama estimativo dos muçulmanos xiitas no mundo gira em torno hoje de 150 a 200 milhões de xiitas, 10 a 13% de muçulmanos no mundo, configurando, portanto, uma minoria religiosa alvo de perseguições e ataques letais. Cabe a nós, enquanto vítimas de alto grau de terror e de imputação de estereótipos nocivos, desenvolver ações e estratégias sempre pautadas na divulgação da mensagem islâmica e sua história, e a abertura do diálogo democrático, construindo a possibilidade de agir, despender energias para reunir a comunidade e um mundo em torno dessa temática. A título de exemplo, podemos destacar que, de acordo com a agência Shia Rights Watch, Observatório Xiita de Direitos Humanos, fonte ligada às Nações Unidas, os números atualizados somente de junho de 2017 mostram um pequeno recorte nos países do Oriente Médio e Ásia, em incidentes relacionados a anti-xiismo, resultando em mortes. 3 mortos na Arábia Saudita, 11 no Afeganistão, 62 no Paquistão, 11 no Irã, 72 no Iraque. Isso apenas em um mês. Nesse sentido, então, surge no Rio de Janeiro o Observatório Xiita de Direitos Humanos, criado em 2016, tendo como sede o próprio Centro Cultural Imam Hussein, que desponta como a primeira organização independente no Brasil dedicada a proteger os direitos humanos dos muçulmanos xiitas em território nacional e combater o discurso de ódio, discriminatório e de incitação ao terror. Com base nessas atividades e em outras desse teor e importância, através de ações, junto com seus parceiros, o Observatório passa então a figurar como uma organização reconhecida pelo Comitê de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, um dos principais comitês de atuação social para a discriminação, listados na página do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como referência.
A principal missão proposta é de promover a mudança necessária através de pesquisas acadêmicas, publicações, submissão de relatórios e artigos às esferas governamentais e organizações internacionais. Além disso, o Observatório Xiita de Direitos Humanos monitora continuamente as redes sociais e meios de comunicação para garantir a cobertura das violações de direitos humanos contra a comunidade xiita no Brasil. Então, assim, portanto, como o Observatório, projetos de envergadura semelhante devem ser apoiados por todos aquele que se diz muçulmano, ciente de seu papel e cercado de sábios e exemplos inestimáveis na nossa história. A paz, para nós, não é uma intenção, um projeto, e não se encerra em uma utopia. É um objetivo que requer um método pautado em preceitos islâmicos, divulgação, diálogo e aproximação com a sociedade que nos cerca. Muito obrigado a todos